Hoje a nossa aula de biologia vai entrar no módulo 3, capítulo 9, teoria sobre a evolução. A gente já viu muita coisa a respeito da evolução, a gente conseguiu ainda entrar muito a respeito da viagem de Darwin. Então essa aula vai servir como uma forma de complemento, uma forma de enfatizar algumas coisas que a gente já viu. Então, quando a gente fala das ideias evolucionistas de Darwin, né, as ideias a qual levaram ele a gerar o seu livro, a escrever o seu livro A Origem das Espécies, alguns fatores, né, algumas observações, descobertas contribuíram bastante a ele, né, criar, né, a sua obra. Essas ideias não surgiram do nada, precisaram de algumas observações e pesquisa, né? Quando ele embarcou no Beagle, né, que passou tanto pela América do Sul e teve como destino principal as Ilhas Galápagos, ele começou a coletar exemplares, né, principalmente da fauna e da flora, e conseguir comparar algumas espécies presentes naquele local e também comparar com outras espécies do restante do mundo. Por exemplo, ele observou as tartarugas existentes, né, as grandes tartarugas existentes nas Ilhas Galápagos, né? E ele percebeu que o casco dessas tartarugas, né, eu vou colocar tartarugas entre aspas, dessas tartarugas possuíam cascos com formatos diferentes, de acordo com a ilha em que viviam. Quando a gente fala nas Ilhas Galápagos, a gente está falando de arquipélagos, né, um conjunto de ilhas que de certa forma são próximas umas às outras, e mesmo apesar de serem próximas umas às outras, algumas espécies apresentavam algumas características bem distintas. A gente pode citar o casco dessas tartarugas e os bicos dos tentilhões que a gente viu nas aulas passadas, certo? Então ele percebeu também que certas características dos organismos, né, potencializavam a sua chance de sobrevivência, e essa chance de sobrevivência, por sua vez, garantiu que um melhor sucesso reprodutivo em determinados ambientes, né? Por exemplo, um determinado ambiente poderia ser hostil ou não ter os recursos necessários para uma determinada ave se reproduzir, mas já uma outra ave que apresentava, sei lá, um determinado bico mais potente, conseguia obter alimento de uma forma mais rápida, né, e mais eficaz, e assim conseguir garantir a sua sobrevivência e a reprodução de sua espécie, certo? Então, ele mais tarde passou a perceber que as adaptações e a origem das novas espécies são relacionados no processo evolutivo, né? Darwin entendeu que a explicação para essas adaptações era essencial para a compreensão da evolução. Suas explicações para essas adaptações estarem presentes em populações naturais estão centralizadas no conceito da seleção natural, né, a qual vemos que o indivíduo que é mais adaptado às condições ambientais tem mais chance de sobreviver e de se reproduzir do que os indivíduos menos adaptados, os quais tendem à extinção. Vimos a questão também das ideias de descendência e modificação. Após o início, né, da escrita do seu livro, A Origem das Espécies, ele usava muitas expressões de descendência e modificação. No caso, descendência com modificação, para começar a descrever o fenômeno
que mais tarde ficou conhecido como evolução. Os organismos compartilham várias características. Darwin percebeu a uniformidade na vida e atribuiu a descendência de todos os organismos de um ancestral em comum que viveu em um passado distante e que foi a primeira forma de vida de existir, certo? A gente pode ter como um exemplo essa linhagem aqui dessa imagem dos proboscídeos, né? A gente são os animais que possuem trombas. A gente percebe pelas principais espécies que conhecemos, que é o elefante asiático e o elefante africano, apesar de serem bastante semelhantes, vão apresentar também alguma pequena diferença, e a gente faz a referência com os ancestrais desses animais, né? A gente tem o mamute, a gente tem o mastodonte, e quanto mais a gente vai observando essas espécies com trombas, a gente percebe que eles derivam de um ancestral em comum, segundo a teoria da evolução, beleza? E assim também a gente pode citar o ser humano e o chimpanzé, né? Que novamente é aquela tecla que a gente bate. O ser humano não evoluiu do macaco, né? Dentro do grupo dos primatas, esses primatas apresentavam um ancestral em comum. Sempre bater nessa tecla para ficar bem claro. A ciência, a evolução não alega que o ser humano evoluiu de um macaco. Dentro do conceito da evolução, do conceito de seleção natural, encontramos também a seleção artificial. A gente vê que a seleção natural, o ambiente, né, que já é naturalizado, seleciona o indivíduo mais apto à sobrevivência. Na seleção artificial, o ser humano ele seleciona as características a quais deseja garantir e perpetuar tais características. A gente percebe, por exemplo, em uma planta, que a partir de uma amostra selvagem, essa amostra ela foi modificada e a gente conseguiu obter o repolho, o couve de Bruxelas, o couve rábano, o couve comum, o brócolis e o couve-flor. Ou seja, isso aqui foi basicamente originado de uma determinada espécie, ou seja, esse ancestral em comum. No entanto, isso não surgiu de uma forma natural. Foi o ser humano que, por meio de modificações genéticas, né, começou a produzir essas variações. Da mesma forma, os cães. O ser humano, por meio da manipulação, né, ele basicamente criou o que? Cerca de 400 raças e variações de cães, né? A partir de uma amostra, que no caso a gente tem o lobo, a partir desse lobo ele conseguiu produzir inúmeras variações dessas espécies que a gente vai chamar de raças, certo? Então, os cachorros, que a gente dita como o melhor amigo do ser humano, né, entre aspas, foi uma criação laboratorial, né, vamos dizer assim, do ser humano, certo? Então a gente chama de seleção artificial. O ser humano selecionou determinadas características, né, e começou a produzi-las. Não aconteceu de uma forma natural, e sim artificial. Em relação ao livro Origem das Espécies, né, que é um dos livros mais influentes da história da humanidade em relação à evolução desses organismos,
Quando os estudos de Darwin sobre a evolução dos seres vivos começaram a despontar, né, isso provocou uma grande agitação. Por quê? Porque a gente sabe que naquele período a igreja ela tinha uma grande influência, né, sobre a sociedade. E isso gerou uma grande problemática, uma grande confusão, porque apontava-se como as ideias de Darwin procurava derrubar os princípios cristãos e moral daquela sociedade, quando na realidade Darwin buscava apenas uma forma lógica, sem a explicação de um criador, de uma entidade superior, né, a qual dava a capacidade dessas espécies se modificarem ao longo do tempo, certo? As principais ideias de Darwin, né, apontadas nessas obras, a gente destaca o ancestral em comum, que já foi ressaltado várias vezes, ou seja, cada organismo que conhecemos hoje, eles vão derivando de outras espécies, e quanto mais a gente vai encontrando essas características comuns em alguns fósseis, a gente percebe que esses organismos vão derivar de um único ancestral em comum, certo? De um único grupo de indivíduos. Beleza? A gente já viu isso em relação aos primatas, em relação aos mamíferos com trombas. A gente pode destacar também em relação aos artrópodes, em relação a alguns grupos de peixes, etc. Outra ideia bastante debatida na obra são a relação da capacidade de modificação, né, por meio de mutações. Lógico, o Darwin não sabia explicar esse processo de modificação. Hoje a gente sabe que isso dá por meio de mutações, né, mas não ocorre de uma forma assim, as espécies vão conseguir se modificar. Não, existem espécies dentro daquele grupo que apresentam as mutações, e essas mutações são benéficas e são passadas para os seus descendentes. Ou seja, é algo gradual e, de certa forma, lenta, né, em alguns organismos. Por exemplo, temos aqui esse Velociraptor, né? Se a gente pegar, por exemplo, um grupo de 1000 Velociraptors, não foram os 1000 que apresentaram a determinada mutação para conseguir essa mudança ao longo do tempo. Não, a gente pega o quê? 2 Velociraptors que conseguiram ter essas mutações, que foram variando, que foi abrindo como um leque, como aquela ramificação. Não é algo em linha reta, né? Então, quando a gente chega na galinha, a gente vai obter uma árvore que lembra isso aqui, ó. Não é algo linear, é algo bem ramificado. Eu tenho um grupo que consegue seguir para 2 ou mais linhagens diferentes, certo? Uma outra ideia também abordada na obra é a questão da diversidade das espécies, e isso pode ser exemplificado e abordado por meio do surgimento de barreiras geográficas. A gente viu, por exemplo, o tipo de especiação alopátrica, né? Que um grupo de determinada espécies de cobra, no caso a jararaca, tornou-se, num processo de milhares de anos, uma nova espécie. E se essa espécie voltasse a se encontrar com a espécie original, vamos dizer assim, do continente, elas não iriam se cruzar, pois tornaram-se espécies diferentes. Essa barreira geográfica contribui para essa diversidade. A gente tem a espécie ancestral, e devido a barreiras geográficas e às pressões ambientais que são encontradas de formas diferentes, as modificações
vão acontecendo e a seleção do indivíduo mais adaptado também vai acontecendo, né? No caso, a seleção natural, que também é bastante abordada na obra. Por exemplo, temos aqui os coelhos, né? Uma imagenzinha bem ilustrativa, bem básica, bem didática. Temos aqui esses coelhos de coloração brancas e outras mais amarronzadas, né? Esses coelhos marrons tendem a ser mais fáceis de se camuflar no solo, na folhagem, na sombra, enquanto o branco é facilmente visualizado pelo predador nesse ambiente, tá? E levado, e o número dele tende a diminuir. Então essa espécie vai prevalecer nesse ambiente. Já esse branco, ele tenderia a sobreviver mais em um ambiente que tivesse neve, beleza? Então isso é a seleção natural. O mais adaptado tende a sobreviver, enquanto o menos adaptado tende a morrer e entrar em extinção. E a nossa aula acaba aqui, né? Bem rapidinho, que foi uma espécie de revisão. E as atividades que vocês terão que fazer estará entre as páginas 311 a 315. Então vai ficando aqui o meu forte abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula.